pouquinho mais sobre isso. Então, gente, essa call hoje é para a gente falar sobre o Big Five, né? O que é o Big Five, por que a gente escolheu o Big Five para ser o teste nativo, digamos assim, da Plural. Vamos fazer uma demonstração prática. Eu já tenho aqui um ambiente onde eu vou mostrar para vocês como que ele funciona na prática, assim. É nada muito aprofundado, mas mais para vocês verem a carinha dele, como que ele vai funcionar, como que é a experiência do candidato, que isso é algo que a gente se preocupa muito. Vamos falar sobre boas práticas, né? Então, a gente vai bater um papinho sobre isso. Hoje, nós não vamos nos aprofundar muito na questão de interpretação de resultados, né? Então, vai ser mais para o lançamento, para apresentar, né? A gente vai fazer esse alinhamento de expectativa sobre o que é o Big Five, porque às vezes não é todo mundo que conhece, nem todo mundo que usa. Então, primeiro, antes da gente começar, eu vou me apresentar rapidinho, eu e a Carol, que vamos tocar hoje esse bate-papo. Eu sou a Thaís e sou aqui do comercial e Customer Success aqui da Plural. Estou aqui na Plural há 4 anos já. Sou psicóloga de formação, trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção, inclusive estou com a honra de ter a Mara Debona aqui, que foi minha gestora na Orcegups, onde eu trabalhei. Foi minha primeira experiência com recrutamento e seleção quando eu vim para Florianópolis. Obrigada pela presença, Mara. E estou aqui na Plural nesse trabalho de mostrar a plataforma como uma solução. A gente faz aqui algo muito consultivo quando a gente fala de vendas de Plural, porque a gente gosta de entender o que o cliente precisa e como que as nossas soluções. Quero pedir para se apresentar também a Carol Fará, conhecidíssima, dispensa apresentações, né? Mas enfim, Carol. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? Mais um bate-papo com a minha dupla preferida, né? A Thay. Adoro quando a gente consegue encaixar todos os processos de RH e falar um pouco mais sobre a Plural. Tanto a Thay quanto eu somos psicólogas, também sou psicóloga de formação, né? Me formei na Unisul em 2002 e durante muitos anos, né? Fui responsável por aplicar testes, interpretar testes, laudos e fazer diversos cursos de testes, de teste de personalidade, né? Algumas aqui são jovens, não chegaram a ver, mas quem, né, já tem um pouquinho mais de experiência como eu, sabe o que é fazer os testes aí projetivos e muitos outros aí para a gente conseguir ajudar nos processos de recrutamento e seleção. Então, o objetivo, né, como a Thay falou, é a gente falar um pouquinho do Big Five, mas antes, né, eu gostaria de trazer uma introdução, porque eu acho que esse é um conceito básico, mas que muitas pessoas têm dúvidas, né? O que é um teste de personalidade, o que é realmente um teste comportamental. E, às vezes, a gente acha que tudo é a mesma coisa, que todo mundo tem o mesmo tipo, que todo mundo vai trazer o mesmo objetivo. Eu acho que isso, né, para quem não é psicólogo, né, para quem atua só na área de RH, vale a pena, né, porque na psicologia a gente tem, né, aulas sobre testes, acho que vale a pena aprofundar um pouco mais sobre isso, porque tem diferenças muito grandes, né? A gente tem tipos de testes que são técnicos, nós temos tipos de testes de atenção concentrada, nós temos testes de raciocínio lógico, nós temos testes projetivos, nós temos aí os testes comportamentais, que os mais conhecidos são DISC, MBTI, Eneagrama, e nós temos os de personalidade, como o Big Five, né? A grande diferença é que o teste comportamental, ele é situacional, ele traz os traços de comportamento da pessoa, o meu comportamento hoje perante uma situação, né? Como eu estou hoje. O teste de personalidade, ele já tem um estudo mais científico, mais confiável, porque ele vai trazer os traços de personalidade das pessoas, né? Então, ele acaba trazendo, principalmente o Big Five, ele é um teste de personalidade muito confiável, porque ele tem toda essa validação científica, né? Tanto que antes, né, de novo, né, na minha época, né, a gente, para aplicar teste, era obrigado a ser psicólogo, a gente é obrigado a comprar os testes nas empresas que forneciam os testes originais, não existiam online, né? Depois que veio
para o online, onde a gente digitalizou alguns processos, foi onde foram criados testes, que são validados. O DISC tem uma metodologia aí que muitas empresas utilizam o DISC como uma metodologia, mas aquela essência do teste de personalidade, aquele estudo com o online acabou se perdendo, mas o Big Five, ele veio para esse processo, para justamente a gente trazer um pouco mais de confiança, tá? Por que o Big Five ele é confiável? Porque ele não encaixa as pessoas em um rótulo, né? Ele mostra em que ponto que a pessoa está em cada uma das grandes dimensões. Então, ele traz resultados muito mais profundos, imparciais e cientificamente validados, permitindo cruzamento tanto com performance, quanto cultura e desenvolvimento de competências. Então, esta é a grande diferença entre os testes comportamentais que vão ajudar como que a pessoa se comunica, tomada de decisão, interação com o ambiente, é mais circunstancial. Um exclui o outro, não, né? Um substitui o outro, talvez não. Mas eu tenho que entender, principalmente para minha vaga, o que eu quero ver naquele momento, né? O que eu estou tentando identificar a partir do momento que eu abro uma vaga, que eu tenho candidatos, que eu vou fazer a triagem e vou aplicar o teste nos candidatos, né? Não achar que a gente pode aplicar tudo para todo mundo e que é muito legal sem eu saber o objetivo de cada um. Então, é muito importante saber o que eu quero da minha vaga, qual é o objetivo e o que eu quero observar neste momento deste colaborador de acordo com o meu negócio, a minha estratégia e a minha cultura. E aí vocês vão escolher as ferramentas mais adequadas, tá? Então, isso é para contextualizar por que a Plural fez a escolha do Big Five como um teste importante, né? O porquê, e a Thay vai demonstrar um pouquinho também, tá? E a gente depois deixa aí um tempinho para tirar algumas dúvidas para vocês. Exatamente. Obrigada, Carol. E esse alinhamento é bem importante, porque para quem não é da psicologia, porque recrutamento não é exclusivo de psicólogos, obviamente, nem todo mundo conhece e todo mundo coloca na caixinha da teste comportamental. Então tem essa diferença, os testes de personalidade, testes comportamentais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Agora, antes da gente retornar, essa introdução da Carol foi muito importante, mas só falando rapidinho para quem está aqui, a gente tem muitos clientes que eu já estou vendo algumas carinhas aqui, inclusive algumas carinhas, né? Está aparecendo aqui para mim a Chay da Deep Logística, a Laura, que foram empresas que testaram o Big Five antes, né? Usaram o Big Five no período ainda de teste para nos dar feedback, como estava a experiência. Então, a gente tem várias empresas nos auxiliando nesse sentido também. Mas queria falar um pouquinho da Plural para quem não é nosso cliente que está aqui, bem rapidinho, tá, gente? Então, só para vocês conhecerem melhor, a Plural é uma plataforma de recrutamento e seleção que nasceu aqui em Florianópolis, mais ou menos ali 2017, 2018. Então, é uma plataforma que já está há bastante tempo no mercado, e ela vem com esse objetivo de, num só lugar, né, poder atrair, avaliar, fazer a gestão dos candidatos, a gestão das vagas, ter relatórios, tem um ambiente também para capacitação, né, nosso ambiente de T&D. Então, o objetivo digamos assim, diminuir o gap de talentos, ter um ambiente onde empresas encontram candidatos, candidatos encontram as empresas, as oportunidades. Então, bem rapidinho, né, para quem que é a Plural, então, para todo mundo que busca transformar o RH. Então, para empresas em crescimento, médias e grandes empresas, equipe de RH, né, aqui os nossos 5 pilares: experiência, proximidade, confiança, estratégia e tecnologia. Então, não vou me aprofundar muito nos pilares agora, mas esses são pilares que direcionam a gente existe, né? Então, a questão da experiência em todos os sentidos, principalmente candidato, né? Para que o candidato se sinta confortável fazendo a candidatura, que seja uma usabilidade boa, a questão da proximidade em todos os sentidos.
Eu estou na vendas, mas eu sou psicóloga, tenho experiência com recrutamento e seleção, para eu entender o dia a dia. Quando eu estou conversando com uma pessoa apresentando a Plural, eu me coloco no lugar dela, porque eu já estive no lugar dela, eu sei quais são as dores, as necessidades. Então, essa proximidade aqui é em todos os sentidos. E, enfim, confiança, estratégia, tecnologia, que é muito nosso. Aqui alguns clientes que já estão conosco, não cabem todos, né? Mas alguns de cada segmento: saúde, indústria, agronegócio, associações, tecnologia, atacado e varejo, serviços. Hoje, por que a Plural consegue atender todo tipo de segmento e todo porte de empresa? Porque é uma plataforma muito customizável, muito personalizável. Então, a gente consegue atender praticamente todo mundo. Aqui uma mensagem do nosso Founder and Advisor, o Rodrigo Zerlotti. Depois eu mando essa apresentação para vocês leem com mais atenção, mas foi ele que iniciou, que pensou em tudo isso que a gente tem hoje. E agora vamos, então, pro Big Five. Vamos falar dele, vamos para a prática, que é para isso que a gente está aqui, certo? Então, por que a gente vai falar um pouquinho disso? Para fazer esse alinhamento de expectativas, né? Quem é o Big Five, para que ele serve? Então, ele é um teste muito conhecido como os 5 grandes traços, né? Ele tem, um dos motivos que a gente trouxe ele foi essa validação, essa metodologia, e ele mensura 5 dimensões principais, os 5 traços principais, que são abertura à experiência, realização, extroversão, socialização e volatilidade emocional. Talvez alguns desses traços, dessas dimensões, vocês conheçam com outros nomes, uma pequena variação na nomenclatura, né? Porque é uma tradução do inglês, tanto que no inglês, né, eles chamam de modelo Ocean, que são as iniciais desses traços em inglês. Então, a gente teve uma preocupação muito grande que não fosse apenas uma tradução livre, como a maioria faz. A gente quis fazer uma tradução que realmente fizesse sentido para o contexto Brasil, para que realmente exprimisse o que realmente significam esses traços. E cada um desses traços tem 6 ou 7 subtraços, que aí a gente vai ver mais na prática, na minha demonstração, o que cada um traz, o que cada um mapeia, como que é a pontuação. Então, abertura à experiência, sobre criatividade, a curiosidade intelectual, a apreciação de ideias, realização, organização, responsabilidade, autodisciplina, pontos muito importantes, né, quando a gente está falando de um contexto de trabalho, de empregabilidade. Extroversão, nível de sociabilidade, energia, assertividade. Socialização, cooperação, empatia e confiança nos outros. Volatilidade emocional, que é sobre tendência a experimentar emoções negativas, como ansiedade, irritação. Agora a gente está falando aí de NR1, né, que acho que é esse mês que começou, então são pontos que realmente as empresas precisam começar a se preocupar, a entender mais. Então, até nisso o Big Five pode ser uma ferramenta. Quem não está a par de NR1, já anota aí para dar uma pesquisadinha. Por que o Big Five? A Carol já fez uma apresentação muito maravilhosa do porquê a gente escolheu o Big Five, mas só para fortalecer, porque isso é bem importante. A confiabilidade, na questão da metodologia mesmo, de ser um teste, né, um modelo robusto, de ser algo que realmente não é um horóscopo, não é aquela coisa, eu só quero um teste para me dizer. Não, ele tem uma validação científica e ele tem essa confiança nos resultados. É perfeito para a seleção, então esse é um dos outros pontos, né? A gente tem milhares de testes, mas alguns cumprem mais o objetivo do momento que ele está sendo aplicado. A gente está falando de seleção. Então, ele é ótimo porque ele fornece, né, esses dados importantes sobre tendência de comportamento, né, e ele vai auxiliar o recrutamento e seleção a tomar essas decisões. E estabilidade no sentido de que personalidade não é algo que se muda de uma hora para outra, né? O que pode mudar? Os comportamentos decorrentes dos meus traços de personalidade, mas a personalidade em si não muda assim tão facilmente. Então, o que eu posso mudar são os comportamentos decorrentes. Então, ele é um teste
estável nesse sentido. Não é aquela coisa que, eu respondo hoje de um jeito, amanhã daria outro resultado. Então, é nesse sentido. Ok, gente? Então, a gente vai para a demonstração agora. Eu vou usar uma conta dev, que a gente chama, que é uma conta que ela não tem vagas e candidatos reais, tá? É uma vaga para não expor ninguém, mas eu reproduzi aqui uma vaga, coloquei candidatos, para vocês verem como que é a experiência do recrutador fazendo essa gestão dos candidatos, em que momento vou aplicar, e assim por diante. Então, a vaga que eu escolhi foi essa vaga de coordenador administrativo, uma vaga bem generalista, né? Então, aqui nessa vaga é onde a gente incluiu a automação que é o teste do Big Five. Depois eu mostro para vocês, como que eu configuro isso, enfim, até quem quiser, né, depois eu vou deixar aqui o link da minha agenda para quem quiser marcar comigo depois um bate-papo para conhecer, fazer uma demonstração mais específica. Mas aqui a gente tem o nosso famoso, nosso conhecido Kanban da Plural, que é onde os recrutadores fazem a gestão dos candidatos. Esse Kanban, ele é todo personalizável, né? Eu que crio as etapas, em que momento que vai ser a entrevista, posso alterar a ordem disso aqui, mudar a nomenclatura. Então, tudo aqui é muito personalizável nesse sentido. E aqui na minha vaga de coordenador administrativo, que é uma vaga que tem traços de necessidade de uma liderança, de requisitos nesse sentido, eu coloquei a etapa de Big Five depois da entrevista com o RH. Isso aqui é algo que a Carol, depois, quando a gente for falar de boas práticas, a Carol vai se aprofundar um pouco mais, mas uma das coisas que eu já adianto, a gente não tem a possibilidade na Plural, e isso foi uma escolha nossa, de colocar o teste na candidatura, no momento que o candidato está aplicando para a vaga, porque isso gera uma experiência que a gente já sabe que é ruim para os candidatos, não é assertivo na questão de que nem todos os candidatos vão evoluir no processo. Então, eu estou dando um super trabalho ali, porque a pessoa ela precisa tirar um tempo, leva mais ou menos, em média, 10 minutos para responder. Então, tem pessoas que não têm o perfil para a vaga, que eu não vou querer seguir com elas no processo. Então, aqui na minha vaga, eu coloquei em que momento? Depois que eu faço a triagem inicial, a plataforma já faz uma triagem automática para mim, quem já é cliente sabe. E aí, aqui, conforme eu for evoluindo, depois que eu entrevistei meus candidatos, eu movi aqui para a coluna de Big Five, onde o teste foi disparado automaticamente para os candidatos, tá? Então, aqui nesse sentido, esse Kanban, ele tem várias automações, automação de comunicação com os candidatos, com equipe de avaliação, etc. Mas aqui a gente dispara essa automação do Big Five. Como que o candidato recebe isso? Pelo e-mail, pelo aplicativo, se ele tiver, ou pelo ambiente web, se ele estiver logado no computador, também recebe dentro do ambiente do candidato, tá? Então, aqui eu tenho a Emanuele que já respondeu. Deixa eu só mostrar essa automação aqui para vocês entenderem o que acontece. Ó, vou vir aqui nas configurações. Aqui no meu fluxo padrão, foi aqui que eu adicionei a automação. Que adicionar é fácil, eu só venho aqui, adicionar automação, e aqui dentro eu fiz uma configuração. Ao completar, para onde que a plataforma deve mover o candidato? Porque a plataforma faz isso, ela entende, ela reconhece que o candidato respondeu e já vai movimentar automaticamente. Então, aqui eu escolhi que ele vem para entrevista gestão, que é a minha coluna seguinte, tá? Então, nesse caso aqui, a plataforma vai fazer isso automático. Beleza. Já estou com meus candidatos ali. E aqui eu já tenho as pessoas que eu já movimentei. Quando eu faço esse movimento aqui, ó, vou mover para o Big Five, a pessoa já vai receber a comunicação. Ai, Thaís, eu preciso fazer um por um? Não, eu tenho aqui o modo lista que eu posso vir ali e marcar várias pessoas e fazer essa movimentação de uma vez só, tá? Isso não é problema. Só
para quem não conhece a plataforma, não ficar com esse entendimento. Aí, ok, a pessoa recebeu, aqui eu tenho a Emanuele já, ou seja, eu sei que a Emanuele já respondeu o teste, por isso ela está aqui, e agora eu vou entrar no perfil da Mariana. A Mariana está aqui aguardando, então eu vou entrar no e-mail da nossa Mariana, para ver como que foi a mensagem que ela recebeu. Aqui, ó, mensagem sobre coordenador administrativo, e aqui vocês já vão ver o seguinte... Olha a mensagem que a Mariana recebeu. Para avançarmos em seu processo seletivo, tananã, precisamos das suas respostas do questionário de traços de personalidade. Aqui já reforça para Mariana qual é o e-mail dela, para ela fazer o teste. E aqui, olha só, a plataforma identificou que a Mariana ela já respondeu o Big Five antes. Então, o que acontece nesse caso? Quando eu vejo que, opa, a pessoa já respondeu porque ela já participou de outro momento, de outro processo seletivo, ela já respondeu. Então, aqui ela tem essas duas opções. Sim, desejo reutilizar meu teste, ou não, eu gostaria de preenchê-lo novamente. E é isso que a gente vai fazer aqui rapidinho. Ó, vou vir aqui. Deixa eu logar aqui. A pessoa precisa, por segurança, logar de novo na conta. E aqui, novamente, Mariana, você já possui? Preencher novamente. Vamos preencher aqui. Aqui já tem uma orientação para o candidato. Gente, se tiver muito rápido, opa, quero voltar um pouquinho, avisem, tá? Porque eu vou no fluxo aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver, porque a minha tela aqui é muito grande. Então, tem essa mensagem inicial aqui para os candidatos. Olha, antes de começar, escolha um momento tranquilo em que possa responder com atenção. O questionário tem 120 afirmações, leva cerca de 10 minutos. Esse tempo é uma média, não há limite, sinta-se à vontade para dedicar o tempo que achar necessário. Então, esse aqui foi até uma dos nossos clientes que fizeram o teste antes, a Laura da DIP, que falou, tá, reforça ali para o candidato entender que não é 10 minutos, ele tem o tempo dele. Então, a gente seguiu muito criteriosamente essas orientações para realmente o candidato se sentir à vontade. Aqui fala um pouquinho, né, que não tem resposta certa ou errada. O questionário é baseado no IPIP, que é, né, sobre a questão da metodologia, se o candidato realmente quiser ir a fundo para entender, beleza, de onde que vem esse teste? Foi a Plural que inventou? Então, aqui o candidato consegue ver. Aí, às vezes, algumas pessoas perguntam, nossa, mas 120 afirmações não é muita coisa? O DISC acho que não é muito diferente, eu tenho formação DISC, mas nunca usei ele muito profundamente, mas é mais ou menos isso, e a gente não quis mudar para não perder a validação metodológica. Então, são 120 questões, outros testes são bem parecidos com isso, não costuma ser uma questão. Introduções para responder, como que a pessoa vai responder, que é discordo totalmente, parcialmente, etc. E aqui a pessoa vai começar. Aqui tem um cronômetro, mas é mais para a pessoa ter uma noção, não é algo que vai travar, que vai parar. E aqui há um marcador para a pessoa saber em qual questão está. Eu vou responder super rapidinho isso aqui, gente, para a gente não perder tempo. Enquanto isso, Carol, quiser trazer outras questões sobre o teste, sobre o Big Five, enfim. Mas olha só como que essa experiência é legal. Conforme a pessoa vai respondendo, vai surgindo a próxima. Tem uma imaginação fértil. Opa, concordo totalmente. Confio nos outros, concordo parcialmente. Então, fica algo bem interativo para o candidato, né? Não fica aquela coisa cansativa, uma lista enorme de coisas para ele ir assinalando que a pessoa até se perde, não sabe onde está. Então, aqui, conclua as tarefas com sucesso. E aí a pessoa vai respondendo se ela, né, essa escala aqui do quanto ela concorda ou não. Carol? Eu acho que um ponto aqui para conversar, né? Não sei, eu vou falar Carol, minha opinião com tempo de experiência, né? Eu sei que tem muitas plataformas que utilizam os testes comportamentais no início, né? No topo do funil. Então, o candidato se aplica e já começa o teste. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim de novo.
qual que é o objetivo, né? E pensa que, assim, quando vocês estão fazendo o processo seletivo das empresas de vocês, nem sempre as vagas são iguais. Talvez para operacional não tenha necessidade de teste comportamental, mas o candidato já tem que fazer, já é mais difícil, ele já vai achar que é um processo muito complexo. Ah, mas talvez para uma vaga muito estratégica, vocês já gostariam que fosse no início do funil. Então, sempre tenham acesso a plataformas, né, que seja flexível, que vocês possam adaptar. Não botem tudo num lugar só, porque o mesmo teste que vocês podem aplicar para a vaga operacional nem sempre é o mesmo teste para uma vaga administrativa técnica e para uma vaga gerencial. E, de novo, complementem testes, não fiquem amarrados a só um teste, só uma possibilidade e fazer ele sempre para todo mundo, tá? Os candidatos reclamam muito da experiência deles nas plataformas, na aplicação dos processos. E muitas vezes, quando eles já nem conhecem a empresa, não sabem o processo, não conversaram com o RH, não sabem se é isso, eles já estão fazendo um teste, né? E às vezes eles acabam desistindo do processo por isso. Então, a gente colocou, como a Thay falou, lá no Kanban, porque na Plura a gente trabalha de duas formas. É o recrutamento, que o recrutamento ele é o início, quando as pessoas se aplicam, e aí a gente quer conhecer um pouco mais, seja por vídeo, seja pelo questionário, e depois a seleção, que é quando o RH elabora todo o seu processo de seleção personalizado para cada vaga, e é onde ele vai colocar qual etapa daquele processo, daquela vaga que ele vai aplicar o teste. Então, vocês podem adaptar, não ficando engessado no modelo só, mas podendo ser flexível, né, Thay? Exatamente. Nossa, perfeito. Eu ia comentar sobre algo parecido também. E aqui, gente, eu finalizei, respondi tudo, e aí, aqui, quando o candidato clica em continuar, a plataforma já vai trazer aqui um resultado para o candidato, que isso também é algo muito legal, né? O candidato saber o que aconteceu, que pontuações ele teve, o que significa tudo isso, porque normalmente os candidatos são leigos nessa questão. Então, aqui o candidato tem sobre as 5 dimensões, como que deu a pontuação. Essa é uma pontuação que vai de 0 a 100, então vai dizer o que deu alto, o que deu neutro, o que deu baixo. Aí, sobre cada um dos traços, vai trazer a pontuação de cada subtraço. Então, o candidato tem isso, aqui ele pode imprimir, pode salvar, pode ler com mais tempo depois. Beleza, então a Mariana respondeu, legal. E aqui, ó, a Mariana tá aqui, deixa eu atualizar a página para mostrar para vocês. Ó, Mariana já veio aqui para a entrevista com gestão, que foi o que eu setei ali para a plataforma fazer essa movimentação. E aí é aqui dentro que eu vou ver o resultado quando eu entro aqui em aplicação. Então, aqui eu consigo ver, ali como eu respondi tudo mais ou menos neutro, bem rapidinho, né? Deixa eu pegar a nossa Emanuele, que foi uma candidata que respondeu com mais atenção para essa vaga. Olha só. Então, esse gráfico aqui, ele vai trazer a inclinação, para quais traços essa candidata tem pontuação mais alta. Então, aqui a gente viu que a Emanuele, abertura, experiência, realização, extroversão, socialização, deu tudo alto, a volatilidade emocional deu baixa. Beleza, o que significa isso? Vou entrar aqui em realização, por exemplo. Em realização, eu consigo ver o que significa este traço. Então, bem importante, né, para quem não tem ainda um conhecimento, ainda não fez nenhum curso sobre o Big Five, o que significa esse traço? Então, aqui, uma explicação bem robusta. A pontuação da Mariana aqui, então, os subtraços dela e o que deu em cada um. Aqui deu todos altos. Então, por exemplo, autodisciplina. O que significa uma autodisciplina alto? Capacidade de persistir em tarefas difíceis ou desagradáveis até sua conclusão, conseguem superar a relutância em começar tarefas, né? Senso de dever, o que significa, né? Pontuar alto nessa escala tem um forte senso de obrigação moral, e assim por diante. Busca de realização, organização e tudo isso. Então,
é nesse sentido que vocês vão ver os resultados aqui dentro, tá? E para cada um, vocês vão poder verificar. E aí vocês podem perguntar, poxa, Thaís, mas e se o candidato respondeu tudo de qualquer jeito, como é que eu vou saber? Então, quando um candidato ele responde com verdade, né, vai ter uma coerência nas pontuações, nos traços, nos subtraços. Então, vai também da pessoa que está fazendo essa avaliação ter essa sensibilidade. Opa, tá fechando? Tem uma coerência? Não, tá destoando uma coisa com a outra? Quanto tempo essa pessoa levou para responder? Então, tudo isso vocês podem avaliar por aqui, tá? Alguém mandou alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Demanda chegando Big Five para o cadastro na plataforma. Não precisa ter o cadastro de CRP ativo, tá? Não precisa. Isso, não é um teste exclusivo para Para psicólogos. psicólogos. Isso. Então, qualquer pessoa pode utilizar. A Andressa mandou, os testes também funcionam para nos apoiar, nem sempre, para mim, pelo menos, precisa ser decisório. Exatamente. A gente concorda 100%, Andressa, 100%. Não é para decisão, tá, gente? Existe um conjunto de decisões, então, assim, eu tenho uma vaga, que hoje, neste momento, eu quero um BDR, um closer, alguém para a área comercial, que tem este perfil neste momento, porque eu também tenho um gestor com outro perfil. Então, neste momento, eu estou buscando essa pessoa. E aí eu vou, faço o processo e entrevisto. Neste momento, a pessoa representa, tem os traços de personalidade que vão ajudar, mas eu tenho entrevista com o gestor, eu tenho a minha entrevista, eu tenho, talvez, um teste técnico, um roleplay, como se fala, algum teste situacional, e com base em tudo esse conjunto, tem o vídeo do candidato, muitas informações é que vai ajudar dos 3 candidatos a tomar uma decisão. Então, um comportamento, traço de personalidade, na verdade, ele apoia quando eu tenho 3 candidatos que atendem os requisitos, que foram validados, aprovados pelo gestor e vão me ajudar a tomar decisão. Eu quero chamar a Chayenne, eu quero a Ruby, eu quero a Natália. Eu vou olhar e aí eu vou aplicar o teste para me ajudar a identificar quem tem os traços de personalidade mais alinhados com a vaga que eu estou procurando neste momento. Porque depois eu posso mudar o perfil da vaga e não é mais a Chayenne, agora é a Natália, que talvez se encaixe mais com a vaga. Então, não tem um comportamento errado, um comportamento bom, um comportamento ruim, né? Um traço de personalidade bom e ruim. Isso é para a gente identificar realmente aquilo que é a cultura da minha empresa, o que eu quero para o meu negócio, esses candidatos vão estar mais aderentes e que vai ajudar que eu tenha mais atratividade, retenção e as pessoas mais alinhadas ao meu negócio. Exatamente. Até porque, por exemplo, é sobre isso. A Emanuele, de repente, tem ou a Mariana, o resultado dela não foi legal para essa vaga de coordenador administrativo, mas tem tudo a ver para uma outra vaga, para um outro momento. Então, esse é um dos motivos, gente, que a gente não permite, não é possível colocar automação para disparar o teste na candidatura, porque não é para isso, né? Não é para topo de funil, é para auxiliar numa decisão de fato. Então, isso é algo que a gente já está entrando nas boas práticas, mas não tem como separar uma coisa da outra. É sobre isso. E aqui vocês têm a possibilidade também de, poxa, Thaís, eu quero o gestor não está na plataforma, a gente não tem usuário para ele, enfim, sei lá, ou eu quero imprimir esses resultados, como que eu faço? Vocês podem exportar. Aqui dentro do perfil do candidato, tem a opção aqui de exportar, né? Onde vocês escolhem tudo o que vocês querem exportar desse candidato. Currículo, dados de contato, perfil complementar, os questionários, e aqui tem o mapeamento do Big Five. Então, quando eu clico aqui em exportar, eu já consigo ver o PDF. Então, vamos lá, deixa eu já mostrar como que aparece esse PDF, ó. Tenho todas as informações da Emanuele aqui, e aqui embaixo eu já tenho esse relatório, que aí pode ser salvo, impresso, do jeito que vocês quiserem, para compartilhar com outra pessoa do time, que vai auxiliar na decisão, enfim.
Gente, uma coisa que a gente já quer adiantar para vocês. Esse formato do Big Five, como ele está aqui, é uma primeira versão que já está disponível a partir de hoje, para quem já é nosso cliente, já está disponível para uso, mas a gente vai ter ainda novidades sobre ele. A gente já está desenvolvendo um match com inteligência artificial, que vai ser um próximo passo, vai ser uma atualização aqui desse teste, onde vai funcionar de que forma? Vocês vão poder elaborar alguns parâmetros, né, para aquela vaga, beleza, para essa vaga o que se busca, e aí, com processamento com inteligência artificial, a plataforma vai trazer um ranqueamento, uma aderência dos candidatos que mais tem a ver com esse perfil ou não. Nesse momento, nessa fase inicial, gera o relatório, tem os resultados, mas esse match com o IA vai ser em breve. Então, já fica aí um spoiler do que está para vir. Inclusive, esse aqui o lançamento do Big Five hoje é um grande marco para muita novidade com inteligência artificial que está vindo por aí. Então, esse vai ser já o próximo passo. E um terceiro passo, que aí eu não consigo adiantar agora se vem junto com o match com o IA ou não, vai ser a possibilidade de vocês poderem comparar candidatos com colaboradores. Então, vocês podem escolher pessoas que já são do time, que já são colaboradores, para fazer o comparativo com os candidatos. Porque, de repente, legal, a Manuele vai trabalhar ali no time do João. Eu quero que seja um perfil parecido ou não, quero que seja um perfil diferente, que se complemente. Então, esse comparativo vai ser legal também. Tá certo? Então, aqui para mostrar um pouco a carinha, é isso. E aí, agora a gente vai para as boas práticas, para a Carol falar um pouquinho sobre isso. Até antes da Carol falar das boas práticas, deixa eu só passar para vocês aqui. Eu vou passar o link da minha agenda para quem já quiser marcar. Nesse link aqui da agenda tem a opção, gente, de marcar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, vocês que definem, já marca direto comigo, tá? Então fiquem bem à vontade para conhecer melhor, tirar outras dúvidas que não quer trazer aqui. E quem já é cliente Plural, como eu falei, hoje já vai estar disponível na conta de todo mundo, já é possível configurar para uso. E quem não é cliente Plural, marca comigo que a gente vai conseguir também. Esqueci de falar a parte mais importante, já está liberado para uso totalmente, não vai ter nenhum custo adicional, vai ser totalmente gratuito esse uso por pelo menos 1 ano. A única coisa que pode vir a ter um custo vai ser o processamento com IA, mas é algo que ainda não está nada definido. Então, totalmente gratuito. E quem não é cliente, me chama que a gente consegue fazer uma proposta bem diferenciada, liberando gratuito também, tá bom? Então, boas práticas, o que o Big Five mensura, não mensura, Carol? Bom, vamos lá então, meninas. O que primeiro eu vou trazer boas práticas do Big Five mesmo, né? Então, usem ele, né? Primeiro ponto, usar ele como ferramenta complementar não eliminatória, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente não elimina ninguém pelos seus traços de personalidade. Eu entendo que ele não está aderente ao perfil da vaga daquilo que eu quero neste momento, mas não usar ele como eliminatório, tá? Tem outras coisas a serem avaliadas, teste técnico, como eu já falei. Definam bem o perfil da vaga com base em dados e não achismo. Então, antes de vocês aplicarem o teste, mapeiem quais são os traços de personalidades desejáveis para o cargo. Então, assim, estudem, leiam sobre todos esses traços, como a Thay falou, façam o teste vocês mesmos, né? E vejam ali quais são os traços, o que cada um fala, e pensem um pouquinho, né? Acho que com tudo que vem de IA, de inteligência, de ChatGPT e de tecnologia, vai ajudar a gente muito em operacionalizar, mas o mais importante é eu também pensar um pouquinho. Se eu estou com uma vaga para o comercial, eu quero uma pessoa que tenha uma extroversão alta, eu quero uma pessoa que seja muito mais comunicativa. Então, pensem nesses traços para que quando vocês leiam, né, quando vocês vão olhar os resultados,
vocês conseguem fazer o link com a vaga, o que aquele cargo espera. E aí, claro, né, nesse momento, ter uma boa descrição do cargo, com competências ou da vaga, é bem importante para a gente conseguir acertar esse processo, né? Garantam também sempre consentimento, transparência com o candidato, expliquem para ele o teste, né? Então, expliquem sempre as próximas etapas, por isso que é importante fazer uma primeira entrevista, um primeiro contato, falar para ele como que são todas as etapas do processo de recrutamento e seleção da empresa de vocês, e que uma destas etapas é a aplicação de um teste de personalidade, um teste científico, para conhecer mais sobre o perfil do candidato. Respeitem, né, o contexto cultural e diversidade de perfis. Então, como eu já comentei, né, não tem a personalidade ideal, mas o Big Five vai ser identificar a aderência ao cargo e o ambiente, e não trazer rótulos sobre quem é melhor ou quem é pior. Usem, né, estudos para interpretar esses resultados. Então, se hoje vocês não têm o conhecimento, gente, tem cursos de formação do Big Five, né, tem muita leitura, para que vocês consigam realmente fazer uma devolutiva. Agora, claro, se vocês hoje, né, não têm a formação em psicologia e consideram isso importante, contratem consultorias ou psicólogos que só aplicam os testes, que estão acostumados e que podem fazer uma boa interpretação ou, né, ajudar até dar um feedback para esse candidato ou para um gestor. Então, também existem muitos profissionais bem qualificados, psicólogos, que vão ajudar, porque já tem esse hábito de todos os testes. Mantenham, né, gente, todos os dados da LGPD, cuidem para não ficar compartilhando o resultado com todo mundo. Então, o mais legal, como a Thay falou, de ter o teste na vaga ali dentro da plataforma, é que o líder, né, o gestor, vai entrar na plataforma e também vai visualizar. Isso não fica circulando o teste de ninguém, né? Então, isso também tem que cuidar com a LGPD. E usem também, né, os resultados aqui pós-recrutamento, ou seja, para onboarding, para desenvolvimento das pessoas, planos de carreiras e até formação de times, tá? Então, acho que esses são 7 dicas aí de boas práticas para aplicação aí do Big Five no processo aí de recrutamento e seleção. Maravilhoso. E só lembrando também que a gente, na nossa central de ajuda, a gente já tem alguns artigos sobre como fazer a configuração, como fazer essa parte mais prática, alguma coisa aprofundada também sobre o que é o Big Five, sobre os traços, subtraços, o que avalia cada coisa. Então, a gente já tem uma base ali e futuramente, né, quando o pessoal já tiver um pouco mais com a mão na massa, a gente quer fazer um outro webinar aí sim, só para clientes falando sobre interpretação de resultados, tá? Então, só para compartilhar um pouquinho sobre isso. E o que é legal, assim, tá, só para complementar, né, quem fez toda essa validação e tradução da gente, além, né, eu e a Thay, foi a Mariana Azevedo. Mariana Azevedo está fazendo doutorado em testes psicométricos na UFSC. Então, a Mari, ela trabalha comigo, ela é psicóloga, trabalha comigo há mais de 10 anos, e a Mari se especializou bastante em psicometria. Então, ela está lá no doutorado na UFSC. Então, ela que olhou toda a interpretação, a tradução dos traços. Então, a gente fez um trabalho bem, vamos dizer assim, bem confiável, né? Que não foi um... Queremos fazer! Foi minucioso. Até foi. Por isso que, assim, Demorou. A gente já queria ter lançado antes, né? Quem é nosso cliente sabe que a gente já queria ter lançado, mas não. Foi muito minucioso para que realmente não passasse nada nesse sentido de validade. O Wester, desculpa, não pode falar. Levantou a mão. Quer fazer alguma pergunta? Não. Ah, foi sem querer? Não tem problema. Então, tá bom. Gente, hoje seria mais ou menos isso. Então, a gente queria compartilhar com vocês essa novidade. Logo em seguida, daqui a pouquinho, vocês vão receber um e-mail nosso aqui com o link da agenda também, quem quiser conversar um pouco melhor. Então, a gente está aberto aqui para conversar sobre isso. E, por favor, quem já é cliente, use, nos deem feedbacks, a gente quer todo mundo utilizando. Quem está levantando a mão? Agora, gente, quem é só abrir o microfone. Quem quiser falar alguma coisa. Gostaram? Acharam legal?
Já tinha alguém que não conhecia ainda. A Eti tá ansiosa para começar. Legal. Por favor. A Eti lá do Sesc Santa Catarina, nosso cliente há bastante tempo. Esteve com a gente, muita gente que está aqui hoje esteve com a gente no desenvolvimento de muitas funcionalidades e realmente tem bastante coisa aí. Ó, a Desirê, nós estamos gostando bastante, só aguardando a vinculação da IA. Em breve novidades. Em breve, Desirê. Estou aqui pensando, quebrando a cabeça. Legal. Ô, Carol, mas por enquanto a gente está usando o ChatGPT para fazer esse trabalho ali para a gente. Está funcionando. É esse o meu teste que eu estou fazendo, tá? Eu estou olhando nos meus primórdios como eu interpretava os meus testes com o livro, porque eu adorava interpretar os testes. Primeiro eu estou tentando fazer ele cru, sabe? Olhando o resultado, teste vaga e interpretando aqui, para depois eu testar. E aí eu quero fazer a validação. Entendeu? O que a gente quer tentar é fazer uma validação, porque vamos deixar prompts prontos, nem todo mundo vai conseguir, né? Talvez consiga usar o prompt pronto. Então, como que a gente vai fazer? Porque tem os contextos, né? Então, assim, claro, hoje o que a gente faz, né? Olha toda ali a descrição da vaga, os candidatos, dá para pegar o resumo das observações de cada gestor, né? O que cada um colocou, gostei do candidato, não gostei, fiz entrevista, parecer do RH, o resultado do teste e compilar tudo para ajudar a trazer os 3 candidatos mais alinhados. Então, com certeza dá para fazer, mas se vocês conseguirem botar todo esse conjunto de ferramentas que hoje a Plural dá, dessas possibilidades, vai ficar bem completo, tá? Bem completo. Então, acho que tem muita coisa que dá para trabalhar, é que a gente, como empresa, quer garantir com que a gente faça seja realmente real e confiável para todo mundo, né? Enquanto isso fica do mesmo jeito que vocês estão fazendo, a gente também está fazendo internamente aqui para validar tudo isso antes de abrir. Exato. Sim, acaba tendo também muito do nosso contexto, né? Ali no grupo de validação, enfim, né? A gente não toma decisões sozinhos, né? Então, tudo isso nos ajuda. Mas tá sendo bem legal. Que bom, fico feliz. Legal. Gente, não foi gravado esse webinar, então quem quiser compartilhar com o time interno, quiser conhecer melhor, marca com a gente que a gente faz uma demonstração, seja quem é cliente e quer fazer um treinamento com o time, com a equipe, chama, pode marcar. Quem não é cliente, eu só quero revisar, mostrar para o time aqui, é só avisar que a gente marca e mostra também, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Sempre muito legal esse bate-papo. E fiquem de olho nas nossas agendas, que logo a gente manda novidades, vai ter mais coisas vindo por aí. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigadão, até mais. Tchau. Tchau.